A reportagem no ar, na sequência, eu mostro a primeira entrevista da Jennifer mentindo aqui no programa. Vamos lá. A perícia chega ao local e passa as faixas de isolamento. Logo em seguida, o caixão branco é levado para o meio da mata. Tempos depois, os policiais voltam. Dentro do caixão já está o corpo de Isis Helena. Durante a primeira suposta confissão, Jennifer contou que viu o corpo de Isis caindo na água e afundando. O corpo então teria aparecido novamente, sendo levado pela forte correnteza. Uma história de ficção inventada por Jennifer, a mulher de 21 anos que fez de tudo para que o corpo da filha nunca fosse encontrado. Eu não tô nem aí, entendeu? A mesma mulher que sempre negou não ter nada a ver com o sumiço da menina. Foi por uma testemunha apontando que a mãe da criança, Jennifer, teria vindo até esse local de moto, carregando uma mochila e tendo uma movimentação estranha por aqui, que a Polícia Civil passou a investigar esse local. Aqui são as duas pontes que passam por cima do Rio do Peixe. Esse rio de água turva e com uma forte correnteza. A polícia, desde o começo, focou as buscas aqui nessa região. Já sabia, por conta dessa testemunha, ao longo daquela manhã, de tudo que a mãe da criança contou para a polícia, ainda existia uma brecha de cerca de 2 horas que ela não havia confirmado com quem esteve, onde esteve, o que fez exatamente. Por isso, a Polícia Civil tinha certeza que Jennifer estava escondendo algo e insistia por vários depoimentos para tentar descobrir a verdade. Jennifer contou várias versões, tentou atrapalhar as investigações, até que próximo do dia do aniversário de Isis Helena de 2 anos, Jennifer disse para a polícia que veio até aqui para jogar o corpo da filha dentro da água do Rio do Peixe. Muito bem, gente amiga. Olha, algumas regiões do país vão ficar com a programação local agora nas redes sociais da Record, na minha rede social, no Instagram, Facebook, no R7, no Play Plus, a continuação desse caso. Para vocês, uma boa noite e até amanhã. Para você que segue comigo, vamos na reportagem, por favor. Jennifer contou para a polícia que teria acordado e percebido que a menina estava sem vida, já muito gelada e com espuma na boca. Ela imaginava que teria sido por conta da medicação para baixar a febre da criança, que foi dada para a menina durante a noite. De madrugada, segundo essa versão de Jennifer, a Isis Helena teria acordado e tomado mamadeira e voltado a dormir. Mas quando a mãe acordou para levar o irmãozinho de Isis Helena para a escola, já não havia mais o que fazer. A menina estava morta. E com medo do que a família iria achar, Jennifer então decidiu esconder o corpo. Na versão que ela contou para a polícia, o corpo estaria na água há cerca de 2 meses, o que seria muito difícil de localizar. Provavelmente, com a correnteza e com a dificuldade de fazer buscas no Rio do Peixe, Isis Helena jamais seria encontrada. Isso aumentou a dor da família do pai, até que Jennifer, na noite de ontem, confessou que, na verdade, o corpo de Isis estava muito mais perto do que se imaginava. Passando por ali, depois daquela cerca, alguns metros de distância, por uma estrada de terra, Jennifer cavou com as próprias mãos a cova da filha. A fita aqui no portão de madeira é o sinal de que a perícia esteve por aqui. A gente vai entrar agora nessa trilha. É uma trilha que segue a margem do rio e a cova está bem no final dela. São cerca de 50 metros, talvez, que a mãe de Isis Helena caminhou.
com a mochila e na intenção de encontrar um local onde ela poderia esconder o corpo. Aqui dá para perceber que é uma trilha usada por pessoas que conhecem essa região. Aqui ao redor existe já um mato bem alto, porque aqui na região de Itapira tem muita área de mata. E foi exatamente por toda essa região que moradores procuraram por Isis Helena ao longo desses 2 meses. Uma força-tarefa foi criada. Muitas pessoas entraram na mata e procuraram, canto por canto, imaginando até que Isis Helena poderia estar em um cativeiro caso tivesse sido realmente sequestrada. Mas, conforme o tempo ia passando, mais difícil ficava. Até porque Isis tinha problemas de saúde. Dificilmente seria cuidada por alguém que não conhecia o que ela realmente precisava. Então, depois de que toda essa área de mata de Itapira foi investigada, já havia pouca esperança de encontrar o corpo da menina. Ainda mais depois que a mãe disse que o corpo estaria aqui na água do Rio do Peixe. Mas a mãe da criança então prestou mais depoimentos. A versão dela não batia. A polícia desconfiava que mais uma vez Jennifer estava mentindo. E realmente ela estava. Aqui, esse local, a gente vai seguir por essa trilha. Dificilmente seria encontrado se Jennifer não tivesse confessado onde havia enterrado a própria filha. Aqui tem até um caminho que dá para chegar ali à margem do Rio do Peixe. Como moradores explicaram, esse local é usado por pessoas que querem pescar. Jennifer conhecia muito bem esse espaço. Ela costumava vir para cá. Ela disse para a Polícia Civil que tinha vindo para comer bolacha aqui e usar drogas. Essa foi a versão dela, a explicação. Mas, na verdade, ela estava com o corpo da filha. E bem ali à frente, a gente está se aproximando. É muito triste estar nesse local, porque a gente sempre tem a esperança que o desaparecido seja encontrado com vida. Mas tudo indicava que Isis Helena já estava morta. Só que dessa forma, ao longo de toda a investigação, quando se procurava ela por toda Itapira e até mesmo na água do Rio do Peixe, na verdade o corpo de Isis estava aqui. A polícia tem certeza, realmente era Isis Helena e agora é o pai da criança que se prepara para fazer essa despedida. O caso Isis Helena chega ao fim e da pior forma. Encontramos a família do pai na frente do necrotério, onde Rafael recebe o consolo de todos. O pai da Isis Helena, então, ele está de canto. Conversei com ele, ele agradeceu muito a cobertura do caso, todas as pessoas que tentaram encontrar Isis Helena e que também estão acompanhando até hoje, até esse momento triste que é o fim dessa história. Então, Rafael pediu para ficar reservado ali, ele disse que realmente não quer falar, está muito abalado, então por isso eu vou conversar com o advogado dele, o doutor Roberto, que está acompanhando o caso da família e ajudou aí a polícia a identificar mesmo o que havia acontecido, porque o doutor cobrou da Polícia Civil que a investigação fosse feita naquele local, né, doutor? E acabou mesmo encontrando o corpo da Isis por lá. Exatamente. Não só encontrar o corpo, mas como as investigações andaram, né? Tiveram um ritmo mais acelerado, né? Com a prisão temporária dela e depois com a confissão da Jennifer, né? No dia 18, né? E aí, a partir daí, vamos dizer, ela acabou informando para as autoridades onde estaria enterrado o corpo, que foi por uma surpresa, porque na confissão dela do dia 18,
2018, né, ela contou que para as autoridades, isso está no papel, que ela teria jogado o corpo, né, que foi uma crueldade que ela teria feito com a criança, né, e mais ainda esconder isso daí por mais dias, né, onde estaria o corpo enterrado. O senhor né? consegue entender a intenção dessa história, dessa mentira que mais uma vez a Jennifer contou para a Polícia Civil para atrapalhar a investigação e a localização do corpo da filha? Não dá para entender a frieza dessa pessoa, né? A gente não pode chamá-la de mãe, né? Então essa pessoa que gerou a pequena Isis Helena, né? E escondeu, mentiu da polícia, das autoridades por mais de 50 dias, né? Até na confissão dela, repito novamente aqui, ela diz que teria jogado o corpo, né? Viu o corpo afundar, boiar e a correnteza levar. E agora, passado alguns dias da prisão preventiva dela, ela confessa novamente mais uma mentira de onde estaria o corpo, e hoje a polícia esteve lá e resgatou esse corpinho, né? Agora a família pode dar um enterro digno, né, para a pequena Isis Helena e eles descansarem em paz. Segundo a Polícia Civil, na noite de ontem, Jennifer apontou pessoalmente onde era o local. Hoje, pela manhã, as equipes voltaram, sem ela, e desenterraram a menina. Jennifer, que esteve na penitenciária feminina de Mogi Guaçu, será transferida para o Presídio Feminino 1, em Tremembé. O advogado do pai da menina espera que agora a verdadeira causa da morte seja esclarecida. Doutor, o senhor desconfia que ela não tenha sido morta assim de forma natural, que a Jennifer possa ter alguma culpa na morte da criança, intencional? Então agora nós, com o laudo, né, do IML aqui, né, que está sendo feito agora, o laudo sobre o corpinho da pequena Isis, né, nós vamos descobrir a verdade, né, dos fatos, o que ela realmente fez, né, porque aquela história da mamadeira também para mim não convenceu, tá? Então vamos agora realmente saber se ela estrangulou ou não, se envenenou essa criança, se houve dose excessiva de remédio, né? Então agora o laudo do IML vai definir isso e dar um basta no caso, para que ela seja julgada com maior certeza do que ela fez.